Aleluias, glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor nessa manhã, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Estamos aqui novamente para mais uma leitura bíblica. Você sabia que ler a palavra de Deus é como você estivesse pertinho dele, é como caminhar com o nosso Deus, amém? Toda honra, toda glória seja dado para ele. Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você quiser deixar um comentário, amém, um pedido de oração, algo que você realmente esteja precisando e deseje, né? Porque nós estamos aqui para sermos sacerdotes e interceder para com o nosso Deus em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. A nossa leitura bíblica hoje vai ser, hoje é dia 4 de outubro de 2022. Vamos ler Apocalipse. Aqui nós temos o livro de Neemias, nós vamos ler bastante. Vamos ler do 5 ao capítulo 7, o versículo 3, tá? Meu querido, minha querida. E também vamos estar lendo o Salmo 90, os Salmos 99, tá? Glorificado é o nome de nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada para Ele. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para Ele. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Aleluias, glória a Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é
e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estavam assentados sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criados. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 5 e capítulo até ao 7, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Então se levantou um grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam: Nós somos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: Estamos empenhados nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para que consigamos trigo durante esta fome. Havia ainda outros que diziam: Temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo. Depois contendi com um dos nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Estais tomando juros cada um de seu irmão, e ajuntai contra eles uma grande assembleia? E disse-lhes: Nós, segundo as pessoas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações. E vós venderias os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos, este ganho. Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que eles tendes exigido. Então disseram: Nós lhe restituiremos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então, chamando os sacerdotes, filhos jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa.
Assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o anos 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Também eu prossegui na obra desde o muro e terra, nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens, dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco, dentre as nações que estavam ao redor de nós. Ora, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se preparavam aves de 10 em 10 dias, provisão de toda qualidade de vinho. Todavia, nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol deste povo. Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu és os judeus e intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles. E que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém: ah, rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventa. Aleluias. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fui à casa de Simaias, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento, e disse ele: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo,
e fechemos as portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essas profecias contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para que me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, e pecasse para que tivesse de que me infamar, e assim vituperaram-se. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádias e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elu, e 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com filha de Messulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois, escrevia carta para me atemorizar. Neemias, capítulo 7, de 1 ao 3. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado às portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Hanani, meu irmão, e Hananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os guardas estiverem nos postos, se fechem e se tranquem as portas. E designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Glória a Deus. Salmos 99. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. És Rei poderoso, que amas a justiça, estabelece a equidade, executas juízos e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe dera.
Tu os ouviste, Senhor, nosso Deus. Tu fostes para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Glória a Deus, aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Assim terminamos mais uma leitura bíblica. Tá, meu querido, minha querida? Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações no sininho e deixar seu comentário, caso você queira comentar, fazer um pedido de oração. Nós estamos abertos para orar, para interceder por você, tá? Não desanime. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, firmou o nosso pé, nos tirou de um tremendal de lama. Deus é aquele que está sempre conosco. Ele é o nosso paizinho, Pai gracioso. Creia que Ele está com você nesta manhã. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia, nessa terça-feira. Que tudo vá bem na sua vida. Amém? Fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.